Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana estamos entrando no capítulo 30 ao 36 do livro de Doutrina e Convênios. E o tema é: És chamado para pregar meu evangelho. Nós estudaremos os seguintes tópicos: somos chamados para pregar o evangelho de Jesus Cristo, o Senhor nos prepara para o trabalho que Ele quer que façamos. Teremos também alguns vídeos sobre o trabalho missionário, que eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição. E aprenderemos também a respeito da visão de Ezra Tyre. Bom, o primeiro tópico é: somos chamados para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma imagem de dois missionários, na época que Joseph Smith recebeu revelação nesses capítulos 30 a 36, de que os portadores do sacerdócio naquela época deveriam sair para pregar o evangelho e ensinar a respeito da igreja restaurada de Jesus Cristo e todo o conhecimento que Joseph Smith havia recebido. A escritura no capítulo 30, no versículo 8, diz: portanto, dá ouvidos a estas coisas e sê diligente na obediência a meus mandamentos, e serás abençoado para a vida eterna. Então o Senhor está falando primeiro para que nós demos ouvidos a todas essas coisas que foram reveladas, todas as escrituras, e que nós sejamos obedientes aos mandamentos do Senhor. Então, primeira coisa, obter o conhecimento, dar ouvidos, prestar atenção e ser obediente aos mandamentos. E segundo, a escritura capítulo 31, de 1 a 3 e versículo 5, essa é uma escritura que foi mencionada pela Sister Soares num discurso que ela deu uma vez, que eu tenho até anotado aqui nas minhas escrituras, que é um conselho que ele dá para Thomas, que estava saindo em missão naquela época, que serve para todos os missionários que estão para sair em missão, para todas as famílias que possuem filhos em idade da missão. Muitas vezes o jovem vai sair em missão, ele é o único membro da igreja e ele fica preocupado com a família que vai ficar em casa, né? E o Senhor dá esse conselho para Thomas, que serve para essas ocasiões desses missionários que estão para sair em missão. O Senhor disse: Thomas, aqui você pode colocar o seu nome, se você está para sair em missão, você pode colocar o seu nome aqui no lugar do Thomas. Ele diz: Thomas, meu filho, bem-aventurado és tu por causa de tua fé em minha obra. Eis que tens tido muitas aflições por causa de tua família. Entretanto, abençoarei a ti e a tua família. Então, muitas vezes, o jovem ele fica aflito por causa da família dele, que ele vai deixar quando ele vai sair em missão. Mas o Senhor fala: abençoarei a ti e a tua família. Então, ele não precisaria se preocupar com a família dele. E o Senhor fala que ele vai abençoar os dois, se ele sai em missão. Ele fala assim: regozija-te, pois é chegada a hora de tua missão, e tua língua será desatada, e anunciarás boas novas de grande alegria a esta geração. Portanto, lança a foice com toda a tua alma, e teus pecados te são perdoados. Então, realmente é uma escritura maravilhosa. E para o servo Parley P. Pratt, o Senhor disse: desejo que ele proclame meu evangelho e aprenda de mim, e seja manso e humilde de coração. Eles darão ouvidos a essas palavras sem frivolidade, e abençoá-los-ei. Ou seja, essa palavra frivolidade, ou seja, sem pouco caso, é o significado, né? Então as pessoas ouvirão essas palavras sem fazer pouco caso delas, né? E aí o Senhor vai abençoar. Ele fala que para que ele proclame o evangelho e aprenda do próprio Senhor e que seja manso e humilde de coração. Então o Senhor já dá alguns conselhos para quem quer pregar o evangelho, né? Que seja manso e humilde de coração. E ele continua dando conselhos. No 24: guardai todos os mandamentos e convênios com que estáis comprometidos, e eu farei com que os céus estremeçam para o vosso bem. E Satanás há de tremer, e Sião há de jubilar-se sobre os montes e florescer. Então o Senhor vai fazer com que os céus se estremeçam para o vosso bem, se você guarda os convênios e os mandamentos de Deus, né? Eu gostaria de fazer um convite. Se você conhece algum missionário, alguém que está para sair para a missão, que você possa escrever uma carta. Escreva uma carta, né, para alguém que está atualmente servindo uma missão ou se preparando para servir uma missão. Se você conhece, eu convido você nesse momento a fazer isso e poder ajudar
a fortalecer esse jovem que vai sair para a missão. Em Doutrina e Convênios de 30 até 36, como eu disse, fala muito a respeito de pregar o evangelho. Então, esses missionários que são mencionados nessas sessões, eles eram novos e inexperientes na igreja, assim como muitos missionários que saem para a missão hoje. Aqui do lado eu trago uma imagem, como sempre, né? Eu trago uma imagem aí da minha filha. Quando falo em missão, eu falo da Giovana, foi a Sister Brasil, teve a oportunidade de servir uma missão, e ela foi abençoada, assim como toda a nossa família. Então, o Senhor, ele fala que, assim como os jovens de hoje, aqueles jovens da época, Thomas, Palep Pratt, todos eles foram jovens inexperientes e eles eram novos que também saíram a pregar o evangelho. E ele pergunta, o que os qualificou para compartilhar o evangelho? Então, ou seja, o desejo de compartilhar o evangelho é a primeira coisa que qualifica um jovem, né? O desejo de compartilhar o evangelho. E a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você tem fé em Deus, fé em Jesus Cristo e o desejo de servir uma missão, você já é qualificado para compartilhar o evangelho. E a próxima pergunta é, por que devemos servir uma missão e como podemos nos preparar? Bom, todo aquele que foi advertido deverá advertir o seu próximo. Então, se você recebeu uma revelação a respeito do Evangelho restaurado, de todo conhecimento a respeito do plano de salvação e do livro de Mórmon, você tem toda a capacidade e o dever de servir uma missão para poder compartilhar o seu testemunho com outras pessoas. E você pode se preparar estudando as Escrituras, pode se preparar conversando com pessoas que tenham testemunho e conhecimento, que possam te ensinar, as aulas do seminário, aulas do instituto, próprio estudo pessoal das Escrituras, tudo isso faz com que você possa se preparar para pregar o Evangelho. Eu, particularmente falando, a minha filha Giovana, ela teve o desejo, ela mesma teve o desejo de compartilhar o Evangelho. Não foi uma obrigação, é uma coisa que partiu dela mesma, e é uma coisa que tem que partir de dentro, realmente, o desejo de compartilhar o Evangelho, assim como aconteceu com a minha filha. Mas, porém, o sacerdócio é um dever, pregar o Evangelho é um dever do sacerdócio. Em Doutrina e Convênios 80, 3 e 4, o Senhor diz, portanto, ide e pregai meu Evangelho. Portanto, declarai as coisas que ouvistes e em que verdadeiramente acreditais e sabeis ser verdadeiras. Então, o Senhor fala aqui que é uma obrigação, aí, um dever do sacerdócio, na seção Doutrina e Convênios 80, que todo portador do sacerdócio vá pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, nem todos têm a oportunidade de servir uma missão de tempo integral, mas todos podemos convidar outras pessoas a vir a Cristo e ouvir a mensagem da restauração. Então, quais são algumas oportunidades naturais que temos para compartilhar nossas crenças com outras pessoas? Então, que vocês possam refletir aí quais são as oportunidades que vocês têm, já que muitas vezes nós não tivemos a oportunidade de servir uma missão, mas nós temos a oportunidade no nosso dia a dia de compartilhar o Evangelho e ser um instrumento assim nas mãos de Deus. Aqui do lado eu trago uma imagem que para mim significa bastante, onde eu tive a oportunidade em 2012 de ir para o Japão, e durante essa viagem eu passei por muitos lugares. E eu, sabendo disso, eu levei comigo vários exemplares do livro de Mórmon, escrito em diversos idiomas, e levei também vídeos da igreja falando a respeito de Jesus Cristo, falando a respeito da igreja restaurada. E eu peguei um trem de Hiroshima até Tóquio, e naquele trem que eu estava viajando, eu encontrei essas 3 japonesas. A gente mal podia se comunicar, porque elas não falavam inglês, e eu mal falava também japonês, bem pouco, mas eu pude testificar para elas a respeito de Jesus Cristo, e entreguei para elas aí um exemplar de um DVD da igreja, com vários filmes a respeito do Evangelho restaurado em diversos idiomas, inclusive no japonês, e assim elas puderam aprender a respeito dessa verdade na qual nós acreditamos. Então, se você tiver uma oportunidade de pregar o Evangelho, não perca essa oportunidade. A igreja tem muitos recursos, muito material para isso. E ele fala que se nós abrirmos a nossa boca, nós nos tornarmos eis como Nefe, pois eis que estou convosco.
Ele fala, se abrir a vossa boca e não vos caleis, haverá muitos feios sobre vossas costas, pois eis que estou convosco. E ele fala, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, pois o reino do céu está próximo. Então, a primeira coisa primeiro conselho que ele dá aqui para nós é abrir nossa boca. Então, abre a sua boca, e ele fala que se nós fizermos isso, nós vamos nos tornar como Nefe. Agora, como era Nefe, né? Essa é a pergunta. Nefe, em 1 Nefe 17:15, o Senhor diz, portanto, eu, Nefe, esforcei-me em guardar os mandamentos do Senhor e exortei meus irmãos a serem fiéis e diligentes. Então, Nefe, ele se esforçava em guardar os mandamentos do Senhor. Então, se nós nos esforçarmos para ser como Nefe, nós vamos também nos esforçar para guardar os mandamentos do Senhor. E no capítulo 4, 6, ele diz, e fui conduzido pelo Espírito. Então, Nefe, ele foi conduzido pelo Espírito. Ou seja, se nós fizermos isso e seremos como Nefe, nós também seremos conduzidos pelo Espírito. Não há coisa mais importante nessa vida do que ser conduzido pelo Espírito e saber todas as coisas que nós devemos fazer. O próximo tópico é o Senhor nos prepara para o trabalho que Ele quer que façamos. A Escritura diz, pois em verdade vos digo que sois chamados para elevar a voz como com o som de uma trombeta, a fim de declarar o meu evangelho a uma geração corrompida e perversa. Então, o Senhor, ele pede para que nós elevemos a nossa voz como de um som de uma trombeta. Aí tem a imagem do anjo Moroni aqui, como é uma imagem que tem acima de todos os templos da igreja, representando essa proclamação do evangelho, convidando a todas as pessoas ao arrependimento e um símbolo de declarar o evangelho de Jesus Cristo a toda uma geração. De que maneira o Senhor tem nos ajudado a fazer o seu trabalho? Então, nós sabemos que o Senhor, ele nos ajuda a fazer o trabalho. E eu coloquei aqui uma imagem do YouTube, que é uma ferramenta que eu tenho utilizado para pregar o evangelho ultimamente. Então, todas as ferramentas tecnológicas que existem hoje, tanto a conferência geral, quanto a biblioteca da igreja, os aplicativos, todas essas ferramentas, o Senhor tem nos ajudado para que nós possamos fazer a sua obra ser realizada aqui na face da terra. E você pode também ser um instrumento fazendo isso, ou compartilhando vídeos, compartilhando o próprio site da igreja com muitos ensinamentos, você pode fazer parte desse trabalho. E por último, a visão de Ezra Tyre. Ela recebeu Ezra Tyre escreveu que algum tempo antes de ser batizada, ele teve uma visão e que um homem se aproximou e me trouxe um rolo de papel e o apresentou a mim e também uma trombeta e pediu-me que a tocasse. Eu lhe disse que nunca havia tocado uma trombeta na vida. Ele falou, você consegue, experimente. Ela fez o som mais belo que já ouvi. Quando Joseph Smith, mais tarde, recebeu uma revelação para Ezra Tyre e Norfolk Swift, agora registrada como Doutrina e Convênios 33, Ezra interpretou a revelação como o rolo de um papel em sua visão. Então, ele recebeu aí, nessa visão, né, Joseph Smith recebeu uma revelação a respeito desta visão que Ezra Tyre obteve, de que ele deveria pregar o evangelho como o som de uma trombeta. Então, convidando, né, como eu disse, todas as pessoas ao arrependimento, que nós possamos fazer isso. Essa imagem aí do anjo Moroni, né, proclamando o evangelho, aí, tocando essa trombeta, em referência a essa escritura, onde Joseph Smith recebeu essa revelação. Que nós possamos ser também como uma trombeta, né, como esse anjo Moroni, que possamos tocar essa trombeta, abrindo a nossa boca e pregando o evangelho, convidando as pessoas a virem ao arrependimento e sendo um testemunho, uma ferramenta nas mãos de Deus e de Jesus Cristo para poder pregar o seu evangelho aqui sobre a face da terra. Muito obrigado a todos, eu convido vocês a compartilhar essa mensagem e deixe aqui o seu comentário. Muito obrigado, até a semana que vem.